Realmente temos que fazê-lo. O Orçamento Geral de Estado de 2013, o Orçamento Geral de Estado de 2012 e sucessivamente, porque os orçamentos têm uma relação muito direta. Primeiro, logo à partida, pelo facto de existirem projetos que conhecem o início no exercício econômico N e terá que necessariamente ter uma continuidade no exercício econômico N+1, entre outros aspectos. Dizer também que o orçamento foi aprovado num contexto em que a crise financeira internacional continua a ditar as regras do jogo, onde existem restrições de financiamento sérias e, sobretudo, de acordo com a nossa realidade, quando olhamos a questão da dependência, que já foi aqui de forma detalhada descrita pela intervenção de alguns senhores deputados, dizer que esses factos são factos de caráter estrutural, sobre o qual o país deve fazer uma profunda reflexão. Permitam ainda, ao de leve, fazer referência a algumas realizações. Realizações essas que, em alguns casos, passaram despercebidas, mas que são de extrema importância para o alavancar da nossa economia, para que São Tomé e Príncipe efetivamente consiga dar passos rumo ao desenvolvimento que se pretende sustentável. Exemplos. Foi submetida ao Tribunal de Contas a Conta Geral de Estado referente ao exercício econômico 2010-2011, sendo que a referente ao exercício econômico 2012 está em fase de conclusão. Os seus deputados perguntam-me, mas está bem, qual é o impacto disso? Mas a verdade é que isso dá um sinal claro de que o país está a caminhar para a transparência, está a caminhar para que, efetivamente, cada um dos órgãos de fiscalização possa entrar em cena, levando a bom porto aquelas que são as suas atribuições. Dizer também que foram lançados 2 projetos importantes. O PAGEF, que é o projeto do apoio à gestão econômica e financeira, e o GUS, que é o guichê único do comércio externo. Esses 2 projetos, meus senhores deputados e senhores deputados, são projetos estruturantes. Eles são transversais e que constituem a pedra angular para que, efetivamente, consigamos falar com maior propriedade sobre a melhoria do clima de negócios. Por mais que realizemos esforços, se forem esforços isolados em matéria de investimento público, na melhoria dos nossos serviços, se não houver uma interrelação, uma correlação direta entre essas ações, não seremos bem-sucedidos. E não estamos isolados. Atualmente, na era da informação, na era do conhecimento, onde as economias, os níveis de competitividade são cada vez mais acelerados, é importante referir que o país tem que necessariamente adotar esses mecanismos internacionais que possam conduzir para que melhoremos a qualidade dos nossos serviços prestados ao nível do país, quer no sector público, como, portanto, quer no sector privado. Dizer também que uma outra informação que decorre de esforço de vários governos ao longo destes últimos anos foi a adaptação, e que devo aproveitar para felicitar a Assembleia por essa iniciativa, a adaptação da lei sobre branqueamento de capitais, que permitiu que São Tomé e Príncipe fosse, de facto, excluída da lista negra. É um facto que é determinante, senhoras e senhores deputados, para esta luta que nós travamos cotidianamente para a atração de investimento direto estrangeiro. Não conseguiremos fazê-lo porque existem restrições, não conseguíamos fazê-lo, existem restrições internacionais que são postas àqueles grandes fornecedores quando se trata do ordenamento jurídico do destino do investimento. Esta é uma vitória do país, estamos todos de parabéns, precisa ser, de facto, enaltecido. Realizamos aqui 2 eventos. A mesa redonda com os parceiros de desenvolvimento, onde foi apresentado o plano de ações prioritárias do país, devido ao gap de financiamento
que nós assistimos, bem como a questão de reunião de pequenos estados insulares, em que também houve uma participação muito ativa da Assembleia. Esses factos conduziram a que o país fosse olhar com outros olhos, porque, infelizmente, a imagem do país no exterior é uma variável incontornável. Era preciso convidar as pessoas para cá virem. Foi possível verificar-se efetivamente aquilo que é feito no país e nos moldes em que as coisas são realizadas para tentarmos incrementar os atuais níveis da imagem do país e o conhecimento enquanto um destino de turismo, um destino de investimento e um destino onde efetivamente se possa rentabilizar todo o capital investido, independentemente da nossa dimensão crítica. Posto isso, permita-me que faça mais uma menção, um facto também que é histórico. A inflação observada no exercício econômico de 2013 é um facto histórico. Conseguimos, até finais de novembro de 2013, uma inflação acumulada de 5,6%. Isso é um facto histórico, muito positivo, e esperemos que, de facto, consigamos potenciar todas as vantagens que estão inerentes a essa questão. Agora, com a vossa permissão, falemos de execução. Vamos falar de execução do orçamento de 2013. Aqui foram feitas algumas referências sobre o nível de execução. Comecemos pelas receitas, que já vimos que essas receitas são insuficientes para satisfazer as nossas necessidades correntes. Até novembro de 2013, as receitas correntes cifraram-se em 868 mil milhões de dobras contra 667 mil milhões registrados em igual período de 2012. Isso traduz uma execução de 91% face àquilo que fora orçamentado e um aumento de 30% quando compararmos os dois períodos. Isto é um aumento. As receitas fiscais cifraram-se em 774 mil milhões de dobras contra 604 mil milhões registrados em 2012, um aumento de 28%. Também é um facto, e contra esses factos não temos argumentos. Senhoras e senhores deputados, os impostos diretos cifraram-se em 280 mil milhões de dobras contra os 200 mil milhões registrados em igual período de 2012, um aumento de 40%. Portanto, eu poderia aqui elencar muitos factos mais, mas continuarei disponível para questões pontuais. Devo dizer também que as receitas correntes conheceram um incremento significativo, é um facto que preocupa o governo. Nós estamos a falar, portanto, das despesas correntes situaram-se em 885 mil milhões de dobras contra os 729 registrados em 2012, uma realização em torno de 86%. Isso permita-me chamar aqui a atenção para o seguinte: foi necessário adotar algumas políticas de contenção de despesas operacionais para que, efetivamente, fosse possível absorver o gap, o desvio, a derrapagem que se registrou quando tivemos que adotar, implementar, ainda que gradualmente, a carreira dos profissionais da saúde e da educação. Isto implica dizer que, em alguns sectores, as verbas de despesas correntes de funcionamento tiveram que ser reduzidas a um mínimo. Para o exercício econômico de 2014, naturalmente que não haverá margem de manobra para reduzir, porque as despesas de funcionamento têm um limite mínimo, e já atingimos esse limite mínimo. Agora, a questão que se coloca é, numa altura em que nós queremos atrair investimento direto estrangeiro, nós precisamos dotar as nossas instituições de capacidades operacionais e técnicas que sejam passíveis de levarmos a bom porto aqueles que são os desideratos de desenvolvimento que o país enfrenta. Seria justo pautarmos por um aumento, um agravamento do cenário fiscal?
Não. Isso automaticamente iria fazer com que nós deixássemos, portanto, de ser um país atrativo. Por isso é que solicito a essa augusta Assembleia um apoio no sentido de, efetivamente, contermos ainda mais as pressões que têm se registrado em torno das despesas. Nós temos um limite, a capacitação instalada, a capacidade de cobrança tem um limite e é necessário que, efetivamente, comecemos a repensar toda a filosofia em torno da execução das nossas despesas. Foram aqui levantadas algumas propostas estas que o governo tomou muito boa nota, mas compreenderão, senhoras e senhores deputados, tendo em conta a política a reforma que está em curso, a descentralização do funcionamento da administração pública, é necessário haver um envolvimento intersectorial. Os sectores que remeteram os projetos, têm os projetos, portanto, os projetos estão ali alojados, existem verbas que estão cá, é preciso que, efetivamente, conheçamos toda a estrutura técnica que está associada a cada um deles, de forma que sabermos exatamente que reafetação poderá ser feita. Devo ainda dizer que resisti particularmente à proposta feita pelo seu deputado Levi Nazaré, relativamente aos projetos que estão inscritos no Ministério do Plano de Finanças. Permitam aqui dizer que as verbas que estão inscritas com as rubricas 53, as rubricas 53 e 59, 49, 29 e 49, 25, será, na prática, implementada numa articulação conjunta. O Ministério do Plano de Finanças, o Ministério do Comércio, Indústria e Turismo, o Ministério de Juventude e Desporto, a Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços. Nós estamos a falar da necessidade de, como já fez referência aqui a Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, a dinamização do setor privado, mas é preciso que hajam projetos concretos, é preciso que capacitemos os nossos jovens, daí que, no âmbito do projeto Padru, foram construídos 2 centros de formação para capacitação profissional e artesanal, onde, efetivamente, numa dinâmica intersectorial, se possa dar uma nova estrutura. É um projeto que já está a ser devidamente articulado com o Ministério da Juventude e Desporto, porque, no entender do Governo, não seria positivo ser o Ministério das Finanças ou cada um dos ministérios a atribuir diretamente verba aos empreendedores, aos empresários. Não. Serão canalizados através de uma instituição financeira, com toda a transparência que deve nortear esse processo, em que a componente ativa do governo nesse processo seria na subvenção das taxas de juros que são praticadas, num processo claramente público, em que os projetos serão eleitos, selecionados, com base nas prioridades, e agora mais do que nunca, aproveitando esta publicidade feita ao país, que necessariamente o setor do turismo vai ocupar uma posição cimeira. Em princípio, fico por aqui, mas poderei fazer outras intervenções. Obrigado, Sr. Ministro das Finanças. Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado, Sr. Presidente. Passaria a palavra a seguir ao Sr. Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais, para fazer uso da palavra. Muito obrigado. Sr. Ministro das Obras Públicas, tem a palavra, por favor.
Muito bom dia, Senhor Presidente da Assembleia Nacional. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Muito bom dia, caros colegas. Meus agradecimentos pela oportunidade e passo de seguida em uso da palavra, tentar dar vazão às diferentes preocupações aqui levantadas que diz respeito ao Ministério sob a minha tutela. Senhor Presidente, devo dizer-lhe que venho cá com muita energia. Energia... Muito obrigado. Energia não só emanada dos cabos que têm elevado luz às casas dos nossos cidadãos, mas também energia que vem das nossas fontes energéticas renováveis, tal como nós nos propusemos há um ano, deverá ser determinante para a reviravolta e a solução dos problemas energéticos que enfermam o nosso país ao longo de décadas. Também venho com muita alegria, porque consigo ver luz no fundo do túnel. Muita luz. Esta luz, que foi enaltecida pela CNN, vem, uma vez mais, a dar razão a nós mesmos, que durante muito tempo tínhamos alguma dúvida da viabilidade do nosso país. Mas há muito por fazer, Sr. Presidente. E nesta casa, neste momento, nós temos uma oportunidade dourada de mostrar a nós mesmos, ao mundo inteiro, que nós somos capazes. É nesta capacidade é que nós estamos empenhados e começando por energia. O esforço que o governo tem empreendido para dar volta à questão crônica de falta de eletricidade no país é notória, e eu aproveito este palco para felicitar a todos os colaboradores meus da empresa de água e eletricidade EMAI, pelo trabalho abnegado, profissionalismo e esforço empreendido com resultados mais do que visíveis. Hoje, nós temos instalado na ilha de São Tomé e Príncipe uma capacidade de 17,5 megawatts. E o nosso consumo ronda os 15,5. Ou seja, temos geradores de reserva neste momento. E nós o fizemos... E nós o fizemos, Sr. Presidente, maioritariamente com o esforço dos técnicos nacionais. A reabilitação, não só dos grupos, mas sim das linhas. Como devem estar recordados, nós éramos espantados pelos morcegos que tomavam conta das nossas linhas. E eles desapareceram. Foram exportados. Porque os trabalhadores da EMAI fizeram o trabalho que devia ser feito nas condições atuais de pouco investimento e souberam dizer que é possível manter a eletricidade estável, com alguma qualidade no nosso país. Bem, já que o colega Levi falou de sabotagem, eu gostaria de aproveitar este palco para lançar um apelo, desde aqui, a todas as senhoras e senhores deputados, para que nós tomássemos essa questão com muita seriedade e que pedíssemos e apelássemos às pessoas
que de uma forma ou outra tenham feito ou agido de forma não adequada contra meios econômicos do país para deixarem de o fazer. Eu falo mais especificamente nas questões de rede energética e também relativamente aos ataques que a iluminação do aeroporto tem sofrido. E falando do aeroporto, nós queremos dizer que os ataques que a rede que permitiu a iluminação das pistas nossas tem sofrido não cessaram. O problema é que os sabotadores deixaram de ter palco para serem visíveis. Nós continuamos a lidar com essa questão de forma interna, não só a nível do Ministério das Obras Públicas, mas também ao nível do Ministério da Defesa, porque as pessoas, com os seus propósitos, têm atentado contra a economia do nosso país, e já agora, com esta senda maravilhosa de publicidade do nosso turismo, reforço este apelo para que esta ação seja condenada desde este palco. O nosso deputado da região autónoma do Príncipe, já desde segunda-feira, falou, e com razão, das dificuldades de fornecimento de energia elétrica naquela parte do território nacional. E falou de soluções mágicas. Disse que o Príncipe só teve energia por uma arte de magia. Então, nessa perspectiva, eu não gostaria de pensar que os tecos demais são magos, ou que nós fizemos magia. Não, foi trabalho, senhor deputado. Muito trabalho. Nós tínhamos esse desafio e eu tenho um privilégio de privar consigo, não só sobre a questão da EMAI, mas sobre várias situações que têm a ver com a vida da região autónoma do Príncipe. O senhor deputado é uma pessoa preocupada com aquela região, como também são os outros representantes das pessoas, como o senhor engenheiro José Cassandra, e não só. E nós tivemos conhecimento do problema com o nosso gerador Cartapilar, que devido ao problema de aquecimento, o senhor primeiro-ministro fez alusão a uma das causas, não conseguia levar ou produzir energia à sua capacidade média de cerca de 700 megawatts, mas sim ficava por 400 megawatts. Um pouco mais, começava a aquecer e podia dar berro. Nós movimentamos todas as nossas condições locais, incluindo a assistência da CIM, que é a representante da Cartapilar em Santo Tomé e Príncipe, e conseguimos várias soluções, e uma delas foi justamente dividir a carga que a região autónoma do Príncipe, enquanto ilha, fazia sobre o gerador Cartapilar. Ou seja, ele, sozinho, tinha quase 2/3 de carga, de demanda, enquanto que os outros, o Perkins e outro gerador, tinha quase uma parte irrisória. Então, foi necessário pegar a rede, dissociá-la, para transferir outras cargas para outros geradores. E assim, poder manter o Cartapilar a funcionar na sua capacidade aceitável, neste momento, e, ao mesmo tempo, outras regiões também puderam ter energia. E assim, senhor deputado, nós conseguimos, durante a época festiva, aumentar a capacidade horária de energia fornecida para as populações, que saiu de uma média de 15 a 17 horas para 22 horas em média por dia, durante o período entre 25 a 31 de dezembro, até 1 de janeiro. Mas não é solução definitiva, porque os problemas continuam. Como estão recordados, nós fizemos uma campanha
a nível internacional, particularmente para Angola e para Portugal, com o intuito de encontrar uma solução de emergência para as ilhas de São Tomé e Príncipe. E temos resultados, temos propostas. Eu tenho cá propostas concretas que me vêm de empresas portuguesas, de empresas também localizadas em São Tomé e Príncipe, de outras angolanas, para a solução rápida, como quando nós dizemos rápida nessa perspectiva, estamos a falar de 2, 3 meses, para o problema da energia do Príncipe e não só. Sucede, porém, que tivemos alguma dificuldade em financiar estes projetos. Rondam cerca de 2 milhões de dólares, reforçar a capacidade da Ilha do Príncipe para cerca de 1,5 a 2 megawatts de energia, que é a nossa perspectiva para um prazo de execução de cerca de 3 a 4 meses, tendo em conta a encomenda que tem que se fazer de geradores de alta rotação, que não é a nossa melhor escolha. Entretanto, geradores de baixa rotação nós teríamos que demorar 8 a 9 meses. Mas, para dizê-lo que todas as condições estão sendo criadas após a aprovação, queiramos que sim, do orçamento, para que imediatamente possamos colocar os recursos disponíveis e solucionar o problema que se colocou em relação à manutenção do gerador Caterpillar, que deve atingir as 18 mil horas, talvez no final deste mês. Senhor Presidente, tivemos aqui várias abordagens e falamos da questão do aeroporto e a questão da lista negra, que foi abordado aqui em relação à nossa situação aeroportuária. Devo dizer-lhe que todas as nossas ações têm concentrado na melhoria da operacionalidade do aeroporto. Desde o princípio, nós o fizemos, há resultados visíveis e, conjuntamente com o INAC e mais a Instituição da Aviação Civil Regional, estão sendo tomadas uma série de medidas recomendadas para que nós possamos rapidamente encontrar soluções que nos permitam sair da lista negra da ICAO. Relativamente a questões que têm a ver com troços de estradas, nós temos no nosso orçamento um montante bastante avultado para vários troços de estrada no país, de norte a sul, incluindo a região autónoma do Príncipe. Recentemente fizemos o lançamento do concurso, outros foram feitos com anterioridade, numa perspectiva de rapidamente pormos cobro à deterioração das estradas no país. Eu percebo a vontade dos senhores deputados, representantes de diferentes comunidades do povo, em querer ter todas as suas comunidades inscritas no Orçamento Geral do Estado. Nós estamos completamente abertos, tendo em conta as propostas que foram feitas, no sentido de fazer as adaptações necessárias, porque há certamente repetições, algumas foram aqui ditas, há outras que não foram ditas, mas que existem, e que nós tomamos boa nota e vamos, na sede própria, conjuntamente convosco, fazer essas abordagens. O deputado Levi Nazaré, quando esteve no uso da palavra, perguntou ao Executivo que, na circunstância que nós estamos da publicidade feita para o turismo santomense, o que este orçamento traz para potenciar esta oportunidade? Eu devo dizê-lo que nós trazemos muita energia. Está espelhada
em várias rúbricas deste orçamento. Nós, mais do que nunca, temos que resolver o problema crônico de abastecimento de energia em Santo Tomé e Príncipe. E no orçamento existem várias rúbricas que têm como objetivo dar volta a esta situação, sem contar com o acordo que nós já fizemos relativamente ao aproveitamento hídrico do Rio Rio Grande e o concurso público que vamos lançar para outros aproveitamentos da potencialidade hídrica do nosso país. Igualmente, temos várias rúbricas que têm a ver com a estabilidade do abastecimento de água para as populações. São várias. Estamos a falar da rúbrica segunda 347, segunda 368, segunda 369, 65, 72, que abrange quase a totalidade do país, em termos de abastecimento de água para as nossas populações. Na rúbrica 5343, mencionado pelo deputado Albertino Bragança, o projeto de expansão urbanística Gonga-Santo Amaro. Como foi muito bem descrito, não vou repetir, pelo nosso deputado, a nossa cidade está a esfolar-se pelas costelas e nós precisamos, já há algum tempo, contornar esta situação. Os arredores, os bairros periféricos não têm condições nenhuma. E é nesta ótica que nós, o Governo, decidiu elaborar, e já está concluído, um projeto de uma nova expansão urbana, ou, se nós quisermos, uma nova cidade. E que vai nos permitir desafogar um pouco a nossa cidade colonial, que não foi feita para a quantidade de pessoas que nós cá temos, e, ao mesmo tempo, dar uma maior dignidade, inclusive, a várias instituições do país que aqui estão metidas umas sobre as outras. As casas sociais, que também estão inscritas, que nós, tendo concluído o projeto de montagem para todo o país, os distritos todos, incluindo a região do Príncipe, e nós pensamos também levar este processo ao concurso ainda ao longo deste mês. E não só. Portanto, senhor deputado Levi Nazaré, eu gostaria de aproveitar este palco para fazer, com permissão do senhor primeiro-ministro, 2 anúncios. Um tem a ver com a oportunidade que nós tivemos de incluir Santo Tomé e Príncipe na lista dos projetos regionais de energia, com a possibilidade de nós nos beneficiarmos de cabo submarino de energia elétrica, desde o continente. O nosso país, a equipa que nós tivemos, em 2 secções de trabalho, em Malabo e em Libreville, aí com o engenheiro Helder Paquete, que me acompanhou, nós conseguimos inscrever o país neste projeto. Como muitos poderão imaginar, o projeto de cabo submarino para telecomunicações parecia um sonho, mas foi realizado. E nós estamos a crer que para a energia elétrica também poderá ser realizado, porque existe potencialidade energética suficiente no continente e existe a sensibilidade dos nossos pares para que Santo Tomé e Príncipe seja integrado na sub-região em termos de fornecimento de energia elétrica. O outro anúncio tem a ver com a suspensão do serviço Sexline utilizando o Código Internacional de Santo Tomé e Príncipe. O Governo tomou a medida e, a partir de 31 de dezembro deste ano, de 2013, em conversações com a PT, nós pedimos a suspensão deste serviço que tem prejudicado a comunicação para Santo Tomé e Príncipe. Bem, dando sequência.
O deputado Arlander Matos falou de água para Santana. Devo informá-lo que este projeto está incluído no orçamento atual ratificado. O deputado Helder Paquete fez várias propostas, que nós vamos tomar em consideração alguma delas, e vamos trabalhar depois conjuntamente para fazermos essa distribuição. Relativamente ao deputado Delfim Neves, quando falou do canavial, obviamente que não está incluído, mas tendo em conta aquelas duplicações, já é possível fazer esta ginástica que nos foi recomendada. O deputado Arlindo Barbosa. Bom, o problema de saneamento faz parte do nosso orçamento. Existe uma verba concentrada para estes projetos e nós estamos a crer que a região de Satão também será incluída. Quanto a Diogo Vaz, está no programa da IMAI, com cálculo econômico feito, e nós instalaremos um gerador de cerca de 50 kVA e estará incluído dentro das centrais isoladas da IMAI. O deputado Ares Major, a falha geológica que tem ameaçado, de certa forma, a estrada que liga ao sul, tem um trabalho feito. Teve que se fazer um trabalho geológico de fundo para se conhecer a profundidade desta falha. E os estudos já estão concluídos, nós temos os resultados e nós precisamos de agora lançar o concurso para a execução deste pequeno troço. E como não vem incluído no orçamento, é possível que nós possamos incluí-lo, ou pode ser também, por nossa vontade, ser atribuído à empresa que tem estado a executar a obra para o sul. Portanto, será decisão soberana desta Assembleia de dar alternativa a este problema. Quanto a Porto de Príncipe, estava no orçamento anterior e fazia parte do plano de cabotagem para Santo Tomé e Príncipe. Como foi bem explícito o deputado António Barros, nós temos dificuldade em fazer o comércio e o transbordo de mercadoria e pessoas na região autónoma de Príncipe. Nós temos no orçamento uma rúbrica que está relacionada com a aquisição de um barco de cabotagem. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, com a União Europeia, uma verba de 1,5 milhão de euros para a compra de um barco para esta mesma atividade. Entretanto, como deve ser do vosso conhecimento, a União Europeia tem os seus mecanismos de celeridade para a execução deste tipo de projeto, que foge à nossa vontade em termos de time. Entretanto, esse projeto existe com a União Europeia e está no seu andamento. O que nós poderíamos sugerir é tirar parte do financiamento para a compra do barco de cabotagem e colocá-lo no sentido de construção do porto de Ponta Mina. Sr. Presidente, gostaria de ficar por aqui, por enquanto, e estarei sempre disponível para mais questões. Muito obrigado. Faço favor, Sr. Deputado. Uma intervenção? Não sei o que é que se passa com... Gostaria de usar da palavra de acordo com o artigo 97 do regimento para responder à primeira intervenção que citou o meu nome, o Sr. Ministro Osvaldo Abreu. Só um momento, Sr. Deputado.
97 do regimento. O artigo 716 está por erro do regimento. Já estudei isso, logo é um erro do regimento a referência ao artigo 7º e 16. Que também tem que ser alterado para nós estudarmos o regimento. O ministro usou da palavra, citou o meu nome e eu gostaria de responder. Conselho, 3 minutos, Sr. Deputado. Obrigado. É rápido, menos até. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para usar o direito de resposta na primeira parte da intervenção do Sr. Ministro, quando citou o meu nome, porque como nós temos todo o povo a nos escutar e a nos ver, é preciso, de facto, dar essa resposta. Sr. Ministro, primeiro para lhe dizer, gostaria que quando anunciasse os grandes projetos que o seu governo tem para o país, como o caso que citou do cabo submarino para transporte de energia, que não se dirigisse apenas a um representante do povo, nós somos 55 representantes do povo, por respeito aos outros. Logo, dirige-se para todos os deputados, para a Assembleia e não para Levi Nazaré apenas. Junto-me à sua voz, e concordo consigo que tudo devemos fazer para condenar todos aqueles que destroem os bens públicos. A minha bancada junta-se à sua voz e apelar a todos os santomenses que têm responsabilidade para, se souberem de quem destrói os bens públicos, para denunciar às instituições próprias. Também apelo a todos os dirigentes, não só membros do governo, como dos outros setores e empresas públicas, e não só, para... Eu termino já, Sr. Presidente, é isto mesmo. Esses aspectos não se enquadram na defesa da honra que quer fazer. Não, porque, relevante sim, eu vou concluir, vou dizer porquê. Apenas para dizer que pedir às pessoas que têm responsabilidade nas empresas para tudo fazer é não cortar os cabos, quer do aeroporto e outras, para tentarem com isso incriminar os partidos de oposição. Muito obrigado.